E aí, gente, está começando mais um episódio do programa Vozes e Inspirações, o podcast voltado para o público feminino que traz toda semana uma história de uma mulher inspiradora. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Joyce Dias, tudo bem? Tudo bem, Gi? Ela que é psicóloga e sexóloga. Pois é. Tudo bem? Prazer Sou estar dois aqui em hoje. um. Assim que é bom. O prazer é meu de estar aqui e adorei o tema, né? Vozes e inspirações. Vozes e inspirações, pra gente conseguir Gostei. inspirar outras mulheres também. Muito bom. Eu falo que a gente já inspira só de acordar de manhã, Sim, com né? certeza. Que às vezes outras mulheres não acordaram hoje. Sim. E nós estamos aqui, então já é uma inspiração de vida, né? Com certeza, a gente tem que motivar cada vez Sim. mais. Joyce, eu queria saber um pouquinho de você, queria saber quem é a Joyce. Você é psicóloga, sexóloga, eu queria saber o que te levou a seguir essa profissão. Bom, Gi, eu amo a psicologia. Eu acho que, assim, meu pai, na época, quando eu era criança, ele queria muito que eu fosse arquiteta. A minha mãe queria que eu fosse advogada. Não rolou, Não seguiu nenhum dos dois. Não, virei psicóloga. E eu comecei a estudar e pensar na psicologia por conta dos altos números de pessoas suicidas, né? Eu acho que a vida ela é tão presente de Deus e as pessoas estavam tão perdidas em relação a isso. Ainda estão, né? Ainda estão. E cada vez aumentando mais. E aí eu achei que isso era uma situação que eu podia ajudar. Então foi onde que eu fiz. Até tem pessoas que falam assim, né? Você fez psicologia para se ajudar? Não, né? Não fiz. Para ajudar as outras Embora pessoas. tenha. Né? A gente tem bastante pessoas que fazem a faculdade para uma autoajuda. E é um dinheiro que eu falo assim, tá jogando dinheiro fora. Porque você está lá, tem que estar bem para ajudar pessoas. Sim. Então a psicologia sempre foi assim, a minha menina dos olhos, sabe? Eu amo ser psicóloga. Eu sou psicóloga já há 13 anos, né? Então não é de hoje que eu estou na psicologia. Depois eu fui fazendo pós-graduação, então eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental, que é basicamente isso, né? Eu penso, eu sinto e eu faço. E o que está mais disfuncional hoje em dia nas pessoas? Pensamento. Que é negativo, acelerado, né? Tem catástrofes que a gente começa a criar que às vezes não é tudo aquilo, problemas que a gente cria. Então eu lido exatamente com essas questões. Não deixo o emocional de lado. Tem pessoas que falam assim, já se a emoção vai para onde? Ela é o resultado de um pensamento. Sim. Então, se o meu pensamento melhora, as minhas emoções também melhoram. Depois, eu gosto muito da área hospitalar, né? Então, eu trabalhei por um bom tempo dentro da área hospitalar, né? Trabalhei na Intermédica aqui de Jundiaí e trabalhei também na UPA aqui de Várzea Paulista. E, então, eu gosto também de poder ajudar as pessoas neste lugar. E é bem diferente, né? Bem diferente. Porque, na verdade, não é uma terapia como você fica no consultório, sentado, ouvindo, tem aquele tempo legal. Não, às vezes tem só 5 minutos. Então, eu comecei a olhar. Até tem uma psicóloga amiga minha, Carolina, e a Carol, ela sempre fez com muito carinho, né? Sempre cuidou muito de pacientes de oncologia. Então, eu falei assim, não, eu quero isso também para mim. Eu falo que ainda não tive meus sonhos de consumo, né, de ser registrada em carteira CLT como psicóloga, porque sempre trabalhei, mas em outras funções. Mas olhar para esse paciente na hospitalar é fantástico. Então, eu me pós-graduei na Unicamp, né? Acho que vai fazer uns 5, 6 anos ou mais, que eu sou pós-graduada em psicologia hospitalar. E aí, depois, o meu sonho de consumo sempre foi fazer sexologia. Porque eu gosto da dinâmica da relação entre os sexos, né? Então, eu gosto dessa dinâmica entre o marido e a mulher, entre o parceiro com parceira, entre parceiro e parceira. Eu acho fantástico. E tem muita coisa que às vezes a gente coloca tanto obstáculo que é tão mais fácil e gostoso de lidar. E aí eu fui fazer sexologia, né? Então, me formei agora, faz uns 2 anos já que eu sou terapeuta sexual. Hoje, até onde eu sei, a única de Várzea Paulista, né? Ai, Sou que legal. E Jundiaí eu sei que deve ter uma ou duas. Então, assim, é uma área que é maravilhosa e que se as pessoas soubessem o quanto ela ajuda, tanto no seu processo individual como em casal, com certeza meu consultório estaria mega lotado. Ai, que legal. Mas as pessoas têm preconceito, né, Gi? Toda vez Sim, que você muita fala gente sobre ainda. relação sexual, sobre sexualidade, existe um tabu muito grande sobre isso, né? E quando você cria um tabu, você não se permite. É que muitas pessoas não sabem o que um sexólogo faz, Não. né? Então, eles acabam ficando meio assim por não saber. Já me perguntaram isso, Gi. O que sexólogo faz? Faz sexo também, mas não com paciente, né? Então, isso é que às vezes fica um estereótipo muito negativo, né? Sim. Porque nós lidamos o quê? Com essas questões, com que a pessoa aprendeu sobre isso, sobre a relação sexual, sobre o seu corpo, né? Sim. Como ela está lidando com aquele corpo que é dela, as suas emoções, as parafilias, né? Que são aí
Na verdade, são como se fossem transtornos sexuais. Então, por exemplo, tem pessoas que só conseguem ter uma relação sexual se ela estiver, por exemplo, com meia. É uma parafilia. Existe isso mesmo. Então, existe. Então, a gente cuida também das disfunções, né? Então, tem aquela mulher que ela não consegue ter uma relação sexual porque no processo da penetração ela sente muita dor. Então, ela avaliou toda a questão clínica e não é clínico, é emocional. Aquele homem muito mega preocupado com tantas coisas do dia a dia que ele não consegue ter uma ereção legal. Então, veja, são coisas que às vezes atrapalham o nosso dia. E às vezes a pessoa coloca isso como um problema sexual. Sim, e na verdade, é um problema emocional. Emocional. E como que você trabalha com os dois juntos? Então, na verdade, assim, a minha primeira sessão sempre é de 1 hora. Para que a gente consiga entender e ver como é que aquele paciente funciona, o que ele traz de trauma, porque nossa raiz é um desafio, né? Sim. Então, muitas coisas a gente traz um pouco do pai, mãe, vovó. Às vezes é um trauma muito antigo, né? Tem pessoas, eu já tive paciente que tinha muita dor na relação e a gente não achava nada. E num dia ela lembrou que quando ela tinha 5 para 6 anos, quase 7, ela estava andando de bicicleta e ela lembra que passou num buraco muito forte e no selinho ela bateu. Então, toda vez que ela tinha relação, resgatava esse gatilho. Essa memória, né? E aí ela não conseguia. Então, veja, é muito importante a gente saber disso. E isso eu vejo sempre no primeiro dia. Então, essa 1 hora é para a gente poder saber de tudo aquilo do passado. Por quê? A terapia cognitiva ela é focal, breve e objetiva. Então, a gente não fica enrolando no meio do caminho. Né? Eu não vou conseguir mudar, por exemplo, o que você viveu lá atrás. Passado ficou lá atrás. A gente tem que se curar do que foi vivido, né? Para daqui para frente você construir o novo. Então, eu não fico, Jéssica, mas eu lembrei de alguma coisa. Tem pacientes que falam para mim, doutora, eu lembrei de uma coisa agora do meu passado. Tudo bem, pode me dizer? Pode trazer. Mas eu não fico focada nisso. Por quê? Porque senão eu fico toda hora martelando na dor e eu não preciso mais fazer isso. E a pessoa nunca vai sair daquela dor, né? Então, tem gente que adora, né? Eu falo, gente, maravilhosa. O que vocês ficam Gosta toda hora de sofrer. no quadradinho, né? Pior que é mesmo. Conheço muitas pessoas. E às vezes nessa questão que você fala do emocional, como por exemplo uma ansiedade generalizada, você vai identificando que às vezes ela não estava ruim só na parte da sexualidade. Mas ela estava ruim em outras áreas, mas veja bem, nas outras áreas ela não identificou que isso estaria atrapalhando, mas foi uma área no quê? Que atrapalhou. Porque na hora de ter relação sexual deu problema. Então a pessoa vem. Então ela vem onde a pontinha do iceberg explodiu. Mas tem outras coisas lá de trás. Então, você, às vezes, nem fica falando tanto sobre a questão de genitária, nada disso. Você vai falar assim, quais são as construções que essa pessoa fez no decorrer da vida dela que ela ficou disfuncional. Porque o que é um pensamento disfuncional? É o que não me deixa atingir as minhas metas. Sim. Né? Se eu e você estamos sentados aqui agora e a gente achar que se eu levantar daqui o teto vai cair, a gente vai ficar aqui. A gente não sai do lugar. Nossos pensamentos, né? Nosso corpo vai respondendo isso. E aí entra a nossa realidade. E aí entra o pânico, né? Que é o que a maioria das pessoas vivem. Que elas começam a achar problemas, né? Catástrofes onde não existe. Onde não tem. Né? Mas eu amo, né, Gi? Então uma área acabou complementando a outra. Complementa a outra. E como que é a procura hoje em dia, já que você falou que aqui em Várzea você é a única? Como sexóloga é bem desafiador, né? Tanto que alguns pacientes que eu tenho são pacientes que ginecologistas indicaram, né? O urologista indicou. Que são problemas que um ginecologista não vai conseguir resolver. E às vezes ele quer que fique como especialista nessa área. Por quê? Porque a nossa região, né, é uma região que as pessoas já têm uma dificuldade de procurar ajuda emocional. Sim. Aliás, teve uma vez que eu estava assistindo um outro programa nas redes sociais e a pessoa estava dizendo sobre a importância de fazer terapia. E aí ela disse assim, mas também é muito difícil ir ao terapeuta. Mas é mais fácil ir para uma loja, gastar dinheiro com roupa, compulsivo, comprar uma bolsa compulsiva, sim, um novo sapato compulsivo, os homens beber, pra comprar, todo mundo com os tem amigos, ânimo. E aí a gente colocar na ponta do lápis, às vezes, aquela pizza que você comeu com todo mundo e você ficou triste porque depois você comeu além, ela paga a sua sessão. Sim. Então, a gente precisa entender o que é prioridade. Né? E a nossa saúde é prioridade. A saúde, né? tem que ser. Porque, veja, Gi, se eu não estou bem emocionalmente, como é que eu vou curtir a bolsa nova? Sim. Se eu não estou bem, vai ser eu tô ficando uma em casa. alegria momentânea, né? Depois... Se eu estou em casa, por exemplo, o depressivo, às vezes ele é compulsivo. E aí ele compra vários sapatos novos, mas não consegue sair de casa. O que adiantou? Nada. Então, é uma leitura que as pessoas precisam fazer, né? Eu não preciso de psicólogo. Até porque se atrela a psicologia com a loucura. Sim. E eu já falei que eu não atendo louco.
Eu atendo gente para não enlouquecer. O psiquiatra fica com essa parte. É. Então, E muita gente não entende isso, isso, não, né? Não entende. E é preciso entender e compreender que é tão importante isso, né? Que todo mundo deveria passar. Deveria, Gi. Nós íamos ter muitas pessoas muito mais saudáveis do que tem hoje, né? E são pessoas que enlouquecem mesmo, né? Sim. Por quê? Porque não conseguem dar conta do seu recado. É. Né? Então, a gente tem as terapias que hoje eu falo, né, naturais, eu mesmo indico para várias amigas. Por quê? Porque às vezes precisa, o corpo responde. Eu não cuido do corpo, eu Você cuido da cuida mente. da mente. Então, precisa de alguma coisa para dar uma desacelerada. Né? Então, eu encaminho para as colegas, porque é isso, né? Olha, assim como terapia também, às vezes a cognitiva, ela não vai estar, não seja uma terapia talvez certa para aquela pessoa que eu faço. Encaminho para um colega. Isso tem que ser muito claro. O que é da minha área é meu, o que não é meu. Do mesmo jeito que encaminham, né, os pacientes pra E a gente você. precisa cuidar das três vertentes, né? Que é corpo, alma e mente. Os três têm que andar muito bem organizado, né? Então, eu E se preciso um cuidar falha, do corpo. tudo falha. O corpo, quem cuida? Médicos. Sim. Terapeutas, né, que são naturais. Eu não cuido do corpo. Quem cuida da alma? A espiritualidade da pessoa, né? É o seu A fé da individual. pessoa. A sua fé. Ainda eu pergunto, às vezes, no meu consultório, eu pergunto, você tem alguma religião? A pessoa fala assim, eu não gosto. E como é que é a sua intimidade com Deus? Por quê? Porque é importante saber qual é a intimidade dela. Tem pessoas que falam assim para mim, doutora, eu não tenho tempo de rezar, mas não precisa fazer rezas enormes, orações. Se eu falar aqui para você agora, e eu levantar na minha cama e falar assim, Senhor, obrigada pelo amanhecer de hoje. Me abençoa do começo ao fim desse dia. Quanto tempo demorou? Nem um minuto. E como é que vai dizer que não tem tempo? Então, isso... Só de mostrar gratidão, você já está recebendo, não é né, coisas gostoso? boas. Então, eu falo, vai com o padre, com o pastor, aonde você está acostumado a ir, para que a sua vida espiritual comece a se equilibrar. Por quê? Porque a mente eu tô aqui. Influencia muito, né? Muito. Quem tem fé, a terapia ela flui melhor. Isso é fato. Não é que a gente utiliza... Eu não tenho como, né? Eu sou uma psicóloga cristã. Então, não tem como eu não falar do poder de Deus em relação a isso. Aliás, eu seria muito falsa se eu não falasse sobre isso. Né? Porque hoje, quem acordou eu e você? Não foi nosso despertador. Sim. Né? Então, às vezes, tem pessoas... Eu tenho, por exemplo, pessoas que são ateu e que dura comigo 2, 3 sessões e vai embora. Por quê? Porque o ambiente da minha clínica é um ambiente muito leve e ele é muito espirituoso. Então, se a pessoa não dá conta desse recado, ela vai embora. Ela não fica, né, no fica. ambiente. Então, precisa entender que é uma junçãozinha, né? Sim, é uma tudo engrenagem. tem que estar em ordem. Tudo tem que estar em ordem. Dá para ficar em ordem? Dá. Assim como também posso ficar em ordem agora, daqui a pouco desordenar o negócio, não tem problema. Só que eu tenho que aprender que caiu, tem que levantar. Queria falar um pouquinho sobre ansiedade. Como que você lida com a ansiedade, já que você trabalha com essa parte de terapia cognitiva Isso. Comportamental. Isso. Como que é? Na verdade, hoje, a ansiedade ela é o mal do século, né? A gente tem ouvido falar isso. A doença do momento, né? A gente tem falado isso bastante. Com a pandemia, isso piorou. Né? Então, piorou consideravelmente. Mas a gente também está num mundo onde as coisas estão muito mais mecânicas. Por exemplo, você consegue ficar o dia sem celular? Não. Não consegue. Né? Queria conseguir. Nós queríamos, às vezes a gente não consegue ficar. Sim. Eu falo que hoje eu estou restringindo isso na minha casa. As minhas filhas já me cobraram e eu falei, não, tá certo. Então eu dou uma olhada de vez em quando, porque eu tenho pacientes, né, que são pacientes porque suicidas. A gente trabalha, né? E eu não posso deixar eles desamparados. Mas já não é uma coisa que eu fico com muita frequência. Então o que aconteceu? Eu sempre comparo como nós vivemos hoje de como era antes. Veja, a minha avó tinha um caderninho de receitas antigo. A capa dele era até preta. Que a minha avó, com muito carinho, passou para minha mãe. O que a minha mãe fez? Com muito carinho, passou para você. Passou para mim. Você acha que eu consigo passar para minha filha? Não. Por quê? Porque o fast food tá aí. O iFood hoje tá qualquer aqui. receita ela pega Então a gente rapidinho. perdeu essências. Sim. Né? A gente pode comparar isso até ao fogão. Antigamente era lenha. Né? E tínhamos que fazer o quê? Era toda uma rotina bonita, né? Um preparo bacana. Era um tal de pegar lenha, de esquentar. O tempero ficava cheirando, aquela coisa gostosa. Hoje é tudo aí rápido, a gente foi pro fogão. fácil. Que era só ligar um botãozinho. Aí veio o micro-ondas. Agora vem o quê? Pronto. Bem pronto, né? Você compra a comida pronta. Então, tudo isso gera o quê da gente? Cobrança. Por quê? Porque eu tenho que estar alinhado àquilo que está novo. E a gente consegue alinhar 100%? Não. Mas se você nasceu com uma cobrança exagerada de você, o que vai acontecer?
Você vai enlouquecer. Vai aumentar a sua ansiedade. Sim. Então, a ansiedade, ela é fruto do quê? De um pensamento acelerado, de uma cobrança que eu tenho sobre determinadas situações e que eu não vou dar conta daquilo. Só que eu tenho que dar conta. Agora, quem disse isso? Eu tenho uma amiga que ela fala assim pra mim, eu acho muito um barato, o nome dela é Juliana Benuto. Ela fala assim, você, pelo amor de Deus, nunca nessa vida me dá nada de Mulher Maravilha. E eu comecei a rir, eu falei assim, nossa, eu vou dar, vou fazer uma caneca pra você. É, ela, assim, por quê? não, aí ela trouxe isso. Por quê? Porque às vezes a gente coloca esse estereótipo pra mulher, de que ela tem que ser Tem que fazer tudo. maravilha, ela tem que fazer tudo, não pode sofrer, não pode chorar. E aí, Tem que você vai ser fazer? forte o tempo todo, E você vai fazer né? o que com essa mulher? Né? Ah, eu sou psicóloga, então eu não posso chorar? Posso chorar Uma hora sim. todo mundo desaba, né? Ah, eu não posso ter depressão? Posso. Eu não posso precisar de ajuda? Posso. Eu vou falar uma coisa para você, Gi. Eu não me cuidava tanto quanto agora. Né? Eu fiz um processo cirúrgico há 2 anos atrás e eu não tinha me dado conta que eu teria que fazer tratamento para a vida. Então, eu fiz uma abdominoplastia, que era o meu sonho de consumo, porque para mim não estava bom a minha barriga, porque eu tive 3 gestações e as 3 foram até o final. E para mim aquilo me incomodava. Então, eu fui e fiz. Um dia que eu decidi fazer, eu tinha um dinheiro e falei assim, agora eu vou fazer. Só que Era eu um não sonho sabia, seu, né? só que eu não sabia que tinha que fazer drenagem a vida inteira. Depois que eu fiz, eu falei assim pro doutor, eu vou ter que fazer drenagem a vida inteira? Sim, Joyce. Aí virou uma chavinha. Eu tinha 39 anos. Eu falei assim, não, eu vou ter que fazer então o quê? Cuidar de mim. Sim. E aí eu comecei a fazer Precisava a se olhar de drenagem. outra forma, Por né? quê? Porque eu queria dar conta de todo mundo. Queria dar conta da minha casa, da minha filha. Depois, meu ex-marido foi embora de casa, eu tinha que dar conta de tudo sozinha. Então, eu fui pegando uma carga que não era minha. E onde eu me coloquei? Numa função que não é real. Você ficou E muito aí eu sobrecarregada, comecei, né? Muito. E assim, quem está nos assistindo hoje, se a gente perguntar aqui agora, qual de você que está assistindo a gente agora está passando por esse processo? Muita gente, Muita né? gente. Então, a gente criou realmente a Mulher Maravilha. E a Ju colocou isso e eu falei assim, nossa, é verdade mesmo, né? Você quer ser forte o tempo todo. Seria muito ruim se a gente fizer com que a mulher se sinta uma Mulher Maravilha, porque ela não é. E nós não precisamos ser, né? Só que aí vem a cobrança de lá de trás. Aquela mãe, aquele pai que era muito rígido, que cobrava, Sim. você não pode, sabe, você não pode? Você não pode fazer assim, você não pode ser assado, você não pode tirar nota menor, você não pode. Eu não podia tirar nota menos que 7. Então, veja, né? Tinha que ser sempre perfeitinha, fazer tudo direitinho. certo. Aí você Não vai... pode fazer mal para as pessoas. Não pode Aí dizer você não. começa a trabalhar também, é uma cobrança enorme. A gente só tem isso, a vida. É. Então, veja, quando isso começa a intensificar com um mundo que virou um 360 muito rápido, Muito rápido. ninguém acompanha. Por isso que essa geração tá tudo assim agora. A gente né? fala da geração Nutella, né? Eu até morro de rir quando a pessoa fala isso, mas eu fiquei pensando, e é mesmo. É. Por quê? Porque não conseguem mais resolver problemas. Hoje, alguns pais são muito novos, porque a gente vê adolescentes, pré-adolescentes de 12, 13 anos grávidas. Por quê? Porque a ausência deste pai e desta mãe, né, a ausência desse monitoramento faz com que essa adolescente Cresça diferente, encontre né? alguém que preencha aquele buraco. Porque nós temos buracos. E aí ele preenche o buraco de tal forma que ela se entrega sem preocupação nenhuma. O que acontece? Ela engravida. Aí eu pergunto para você, Não tem uma cabeça menina, nenhuma, eu tenho né? uma filha de 10 anos. Uma menina, né, de 12 anos vai fazer o quê com uma gravidez, gente? Não sabe lidar, não sabe nem o que fez. Só que esse filho vai vir. Sim. Ele vai vir como? Cheio de problemas já. Então, E aquela mãe também, hoje né? a gente precisa entender, né, que nós inspiramos os nossos filhos, né? Falando hoje do tema do programa de vocês. O que é inspiração? Às vezes a gente fica buscando inspiração em 400 mil mulheres por aí, em 400 mil homens por aí. A inspiração está na sua casa. Sim. A nossa mãe sempre é a nossa maior Ela é. inspiração. A minha mãe é minha inspiração, né? Hoje eu falo para você que eu trabalho bastante, vou para cá, vou para lá, mas porque eu nunca vi minha mãe parada. Eu nunca vi minha mãe doente, dizer assim, a minha mãe ficou na cama. Não. Minha mãe estava triste, às vezes estava muito mal, mas ela é a minha Sim. referência. É o nosso espelho desde que a gente espelho. nasceu, né? Então, Mas a cobrança, ela ajuda a gente a colocar isso como uma coisa muito real, né? Como uma coisa que não tem o que fazer. E aí a gente começa a se cobrar demais. Sim. E aí gera essa ansiedade. O que é ansiedade? Ela é um pensamento acelerado negativo de futuro. Não sei se vai dar certo, não sei se vou conseguir. E se? É. E se eu falhar? Né? É a mesma coisa, por exemplo, aqui, Giovana. Eu venho e falo assim pra você. Hoje eu acho que essa blusa sua não ficou boa pra você. Não combinou muito com a sua pele. Ficou meio... eu não vou querer usar mais.
Entende? É bem assim. Poucas pessoas vão dizer assim, obrigada pela sua opinião, mas eu gosto. Se você falar pra mim do meu vestido azul, eu vou dizer pra vocês. Gi, obrigada pela sua opinião, mas eu adoro ele. Então, às vezes, a gente não consegue se colocar. Por quê? Porque eu preciso ser aceita. A gente liga muito ainda porque as pessoas falam. É, que a gente quer ser aceita. Quem quer ser excluída? Ninguém. Me diz alguém que gosta de ser rejeitado. Ainda mais quando a gente sente, né, como é ser excluído, a gente E a nunca quer voltar pra adolescência, ela aquilo. faz o quê, Gi? A adolescência, ela quer entrar e fazer parte de um grupo. Ela precisa fazer parte de um grupo. Então, E o que ela faz faz de tudo pra entrar naquele grupo. de tudo. Tanto que você pode olhar umas meninas, às vezes, com o cabelo todo descaracterizado. Você fala assim, nossa, o que aconteceu? É. Então, ela precisa. Esses animes, nossa, só Deus na causa. Por quê? Porque a televisão ela vai... Influencia, nem a televisão, né? né? Porque a gente não assiste mais TV, né? Não. Então, a gente vai vendo essas coisas que tem o TikTok, que tem... Eu estava até vai esses dias influenciando. assistindo uma... Eu não lembro de quem que era a palestra, que me disseram assim, ó, o dono do TikTok não deixa os filhos dele assistir o TikTok. Não é engraçado? Porque Os por causa filhos do menores conteúdo. dele não assistem. Por quê? Porque o conteúdo não é bom. Sim. É aberto demais. E aí você tem Tem uma de sexualidade tudo, né? De bagunçada, que a sexualidade fica zoada. E aí a pessoa vai trazendo um monte de coisa. Eu tendo crianças, para mim é criança de 12, 11 anos, meu consultório, que fala para mim, doutora, eu sou bi. Tipo, a pessoa nem sabe ainda o que é isso. Eu fico, o que é bi? Eu gosto de homem e de mulher. E aí você fala assim, e como é que foi a sua experiência? Não, nunca beijei ninguém. Mas é o que? O grupo. Porque né? ela vê as Essa mídia pessoas aberta. falando. Aí tá tudo certo. Aí eu te pergunto, onde é que tá o pai e a mãe? Não conversa com o filho, né? Ocupadíssimos trabalhando. Sim. Então, às vezes, aqui recadinho pra vocês, queridos lindos e pais e mães, né? Às vezes a gente quer dar muito pros nossos filhos. E acaba. Só que a gente esquece que o que entregando. eles querem não são coisas. Né? É Mas atenção, são às vezes, pessoas. né? É estar junto. Então, não adianta você falar assim, eu tenho que trabalhar para dar para meus filhos. Isso é uma frase que eu odeio, gente. Eu tenho que dar para meus filhos aquilo que eu não tive. O que você não teve, criatura? Aí vai dar um celular pra criança, um Com computador. 4 anos. Então. Tá lá a criança, ela ganha um iPhone. Fica assim, mas gente... É. Só que o que eu tive com os meus pais, eu quero dar para minhas filhas. O que é isso? Sentar na mesa para jantar e conversarmos como é que foi o nosso dia. Eu e meu pai, a gente contava piada até altas horas da noite. Ele chegava do serviço umas 7h30, 8 horas. Nós jantávamos. E você vê que eu falo muito alto e rápido. E meu pai é pior do que eu. Porque é tudo de Minas, né? Tudo mineiro. E a gente conversava muito. Minha mãe falava assim, vocês não vão dormir? Não. Mas a gente cantava piada. Meu pai contava sobre o dia dele. É E isso são que eu quero memórias, pra né? elas. Boas São que isso. você criou. E é isso que vai ficar. E assim, já fui ansiosa? Bastante. Mas para querer que as coisas aconteçam logo, né, que dê certo as coisas. Hoje eu falo que aprendi, né, que tudo não é o meu tempo. Tudo acontece no É o tempo de Deus, certo, né? Sim. Ele é quem conduz, ele que sabe a hora de vir, a hora de ir. Tanto que alguns pacientes falam assim, nossa, doutora, como é difícil passar com você, porque às vezes a minha agenda realmente é uma agenda bem concorrida, graças a Deus. E eu falo assim, porque Deus achou que não era a hora. Na hora que Deus achar que é a hora de você passar comigo, você vai Vai estar aqui. chegar a hora. É. Também acredito muito nisso. É que a gente tem isso de natureza, né? De se preocupar muito com o futuro, de ficar... Eu preciso conseguir isso. Mas, na verdade, tudo dá certo. Essa tá frase tudo que você falou é certo. interessante. Eu preciso. Quem disse? Sim. Quem disse pra você que você precisa, né? E a gente coloca isso como uma real, né? Como eu preciso. Preciso o quê? Você precisa ser feliz. Sim. Né? Você precisa sorrir mais, brincar mais, se divertir mais, fazer coisas Viver engraçadas. mais, né? Viver com amigos. Porque, veja, agora nós estamos aqui. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, gente. Sim. Pode acontecer tudo. Não sei se eu vou te ver de novo. Porque é assim que funcionam as coisas, né? O momento certo, a hora É eu viver não o sei. agora, né? Que é outra preocupação. As pessoas têm muito medo do desconhecido, ou seja, as pessoas querem controlar as coisas. Então, o que eu tenho controle, tá tudo certo. Mas eu controlo as pessoas? Não. Controlo o tempo? Não controla nada. Controlo a morte? Nem a gente controla. Nem a gente. Se me der agora uma dor de barriga, eu vou ter que dizer, Gi do céu, precisa parar aqui que eu preciso sair. Você tá entendendo? Por quê? Porque o meu intestino tá dizendo assim, agora você vai parar. Eu precisei ter vários problemas de saúde para eu procurar, por exemplo, a doutora Ana Beatriz. E de uma terapia que eu não acreditava. E aí você foi uma vez... Eu detesto a acupuntura. Porque eu morro de medo de agulha. Quando eu cheguei lá, eu me permiti, porque é o único lugar que eu consegui me permitir. Por quê? Porque eu não sabia o que ela estava fazendo. E ela só falava assim, relaxa, deixa comigo. Quando eu me vi, eu estava com trocentas agulhas na orelha, assim, é sério mesmo que você pôs agulha em mim? Ela, mas tá tudo bem? Tá. A gente não se permite. Sim. Né? E eu sou uma delas. Eu falo que hoje eu indico.
Por quê? Porque eu vivi isso. Assim como fazer abdominoplastia, meu médico falava assim pra mim, não assista vídeo. Senão você nunca vai Não fazer. vê. Eu falei, tá bom, não vou. E não assisti mesmo. Fiz tudo que tinha que fazer, não assisti. Nem depois da Depois cirurgia? eu assisti. Meu Deus. Você fica, como que eu fiz isso? Eu dizia assim, pai, eu quase morri. Eu sei que E minha mãe assim, já fez, é bem... Menina, eu fiquei assim, nossa, né? É que tudo vai cortando as coisas todas. Então, a gente precisa entender, eu sempre falo com meus pacientes, não pense naquilo que você não quer que aconteça. Sim. Porque se você ficar pensando, você nunca vai fazer. E vai acontecer. É. Se eu achar que esse lugar vai cair na minha cabeça e ficar com isso com muita força, vai cair. Vai acontecer. É. Sim. Ah, é mágica? Não, gente, é energia. É energia. Né? E nós somos energia. Eu sou energia, você é energia. Às vezes tem lugar que a gente entra e a gente fala assim, misericórdia, quem passou aqui? É, que a gente sente energia ruim, né? Uma Tem sensação lugares ruim. hoje que é muito engraçado, né? Mas tem lugares que você entra que às vezes é pior do que o velório. Sim. E aí É você mesmo. fala, mas pai do Pessoas, céu. quando a gente conversa, né? A gente não Abraços. consegue ficar perto da pessoa. Ai, tem uns abraços que eu falo, ô pai. Que parece que te sugou. Bençoa esse abraço. Mas é gostoso, né? E eu sou muito tranquila. Para você me tirar do sério, você tem que se esforçar bastante. Então eu sou de boa. Hoje eu aprendi muito mais. Que a gente aprende, né? E você precisa ser assim porque é da sua profissão, né? Como que você vai ouvir uma história mais pesada e, né, Não e tem entrar como. na energia da pessoa? Eu Você tenho tem que... eu tenho uma leitura assim, olha. Eu falo que o maior mandamento que Deus deixou pra gente foi... O maiorzão é amar a Ele sobre todas as coisas. Sim. Só que para dar uma alfinetada na gente, Deus foi muito, muito esperto, né? Ele é muito soberano mesmo. Ele colocou o quê? E ao próximo, como quem? Como nós mesmos? A ti mesmo. Como pode, então, a gente fazer tanto para todo mundo, tudo para todo mundo e esquecer da gente? Como é que eu posso ajudar alguém se eu não estou me sentindo bem? Se eu estou às num vezes a gente momento faz mal, isso. muito. Principalmente em relacionamento, E né? eu falo para você, se eu estou num momento mal, eu não atendo. Eu desmarco a minha agenda, hoje eu não estou bem. Porque como é que eu vou dizer para o outro aquilo que eu deveria ouvir? Então, a gente precisa entender isso, né? Como você começou a falar de uma situação bem interessante, né? De que é relacionar-se. E isso é direto. A gente ouve muita dependência emocional. Muita. Que a E a pessoa não dependência consegue emocional sair daquilo é por desafiador. nada. É triste, inclusive. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas permanecem com aquela pessoa, seja em relacionamento, como até mesmo em ambiente de trabalho. Porque... não posso sair daqui. Não, a fulana é muito boazinha comigo. Ou não sei, né? Não sei A o que eu vou pessoa tá lá fazer com se eu sair daqui. Tá com um punhalzinho lá, tá só... E você tá lá assim, não, ela é legal. Então, a gente precisa aprender. Eu falo que eu tive um aprendizado de vida muito grande. Né? Primeiro que eu acho que a minha intimidade com Deus agora está muito melhor do que antes. Muito melhor. E eu falo assim, Deus, só me mostra quem o Senhor quer que fique perto e o Senhor tira de lá, deixa de longe quem o Senhor não quer que esteja do meu lado. Ele tem trazido várias pessoas maravilhosas e tem mandado embora pessoas maravilhosas. Eu falo assim, mas Deus... E aí você fica assim, né, Gi? Mas ele escuta coisas que eu não escuto. Ele vê coisas que eu não vejo. Então tá tudo bem. E aí aconteceu, há um tempo atrás, eu tive um desconforto com duas pessoas, duas mulheres, e eu fui lá e bloqueei elas nas minhas redes sociais. E aí algumas pessoas podem falar assim, Joyce, por que você fez isso? Porque eu não quero estar com essas pessoas perto de mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Joyce, mas se você vê ela na rua, cumprimento. Mas eu não preciso estar perto delas. Ainda bem que hoje a gente tem essa opção de bloquear eu adoro, e pronto. bloqueio mesmo. As pessoas me bloqueiam, tudo bem, se bloqueou também porque não era pra estar comigo. Então a gente precisa entender isso e não ficar assim, olha, mas o que será que eu fiz? Sim. Não, gente, mas por que ela me bloqueou? Ficar se remoendo por que coisas foi que pequenas, fiz? né? Eu preciso conversar com ela. Não precisa nada, né? Se ela te bloqueou porque ela não queria mais, tá tudo bem. E vida que segue. Porque senão é aquilo que você acabou de falar da roupa. O que você vai fazer? Vou mudar minha roupa no brechó, mas você gosta dela. Por que você vai deixar de usar? Porque alguém disse que não ficava bom para você. Então, à medida em que eu dou a caneta da minha história para outras pessoas escreverem, eu não sou digna mais dela. Você entende o que eu quero dizer? E Faz é muito sentido, difícil né? desapegar disso. É muito difícil, mas tem. Né? Senão você vai ficar doente. E tudo bem você ficar doente. É o que eu falo para os meus pacientes. Tudo bem sim para todo mundo e não para você? Tá tudo jóia? É difícil isso, não é todo mundo, né, que aceita. Mas não é? Você aceita ou não?
Depende do não, depende da situação. Ai, gente, agora eu vou virar entrevistadora do programa. O diretor vai me matar, porque agora eu vou perguntar pra Não, mas é que é apresentadora. difícil, ninguém gosta de receber um não. Não, né? Mas tudo bem, porque ele fortalece. Sim. E assim, é que nem opinião. Ah, eu não dou minha opinião porque pode ser que as pessoas não gostem, mas opinião é de quem, gente? É. Eu sou muito assim, eu já tive gente que fala assim, ai Joyce, com você é assim, com você não dá pra conversar. Eu, não dá pra conversar, por quê? Ah, porque você sempre ganha na conversa. Não, gente, eu não ganho. Mas eu sou diretiva. Se você falar assim pra mim, olha, Joyce, eu acho que o seu sapato azul com o vestido azul não ficou bom, o que eu vou perguntar pra você? Por quê, gente? Ué, você não sabe responder? Eu tenho que falar meu porquê. Então eu vou ter que dizer. Agora, se você falar isso pra mim e eu não gostei, eu vou dizer pra você, olha, Gi, embora eu respeite a sua opinião, Eu não concordo. mas eu não concordo. Ai, como não concorda? Não concordando e tá tudo bem, porque a opinião é uma só. É. Né? Então, é bem assim, eu acho que é o equilíbrio. E a gente precisa pensar nisso, porque, veja, eu agora, dia 5 de agosto, vai fazer 19 anos que eu enterrei uma filha. Ai, sério? A minha primeira filha eu perdi por erro médico. E no começo eu achava que eu não ia conseguir superar isso, porque eu esperei tanto ela vir. Né? Eu tinha me casado, fazia 4 anos que eu estava casada. Eu esperei muito a Raíssa vir. E quando aconteceu dela vir e eu ter pego a minha filha no meu colo, sem vida, isso foi a pior coisa da minha vida. Caramba. Veja, Gi, se eu tivesse parado ali pensando por que aconteceu, eu não estaria aqui com você hoje. Sim. Eu não teria transformado e ajudado a ressignificar tantas histórias. Por quê? Porque por algum motivo Deus queria que eu fosse só uma mensageira de anjo. E tá tudo bem. Ah, Joyce, não dói? Dói. Todo dói dia muito, 5 de perder um agosto filho é o dia que eu falo assim, é é o dia pior que você vai me ver dor. chorando. Porque é difícil ver eu chorando, a menos que seja de alegria, eu rio mesmo, de emoção. Eu sou muito manteigão, como diz minha mãe. Mas chorar de tristeza quando eu lembro da minha filha. Só que naquele momento que eu enterrei a minha filha, eu também enterrei a Joyce velha. Por quê? Você Porque eu não posso mudou, ficar. né? Você Mudei se muito. transformou. Mudei muito. Meu casamento mudou, né? Por quê? Porque você vive um luto, né? A perda, Sim. isso é muito ruim. Nem todo casal suporta isso. Eu acho que Ainda a mais gente foi que se um bebê, afastando. né? Foi É difícil. bem difícil. E a gente foi se afastando, se afastando, se afastando. E aí acabou que o meu ex-marido foi embora de casa. E tudo bem. Né? As pessoas falam assim, mas Joyce, como é que pode? Você casada há 16 anos, 20 anos junto, mas não é uma decisão minha. Sim. Né? Porque nós temos que entender que é 50-50. É 50% de um e 50% do outro. Se você não se sente feliz na relação, eu não posso obrigar Não pode você. continuar. Né? E entender que tudo acontece por um acaso, né? Tudo isso aconteceu pra te deixar mais forte. E fortaleceu, viu? Sim. Tanto que aqui na cidade aconteceu uma vez, eu até queria entender como é que tinha sido, né? Que era Mulheres que Inspiram. Era realmente um prêmio que algumas mulheres da cidade receberam. Legal. E eu fiquei assim, ó, meu Deus, inclusive foi feito pelo Diego Bueno, que é um querido também, né? E aí eu falei assim para ele, Diego, eu queria entender como é que funcionou, porque eu fui escolhida neste hall de mulheres e eu queria entender de onde. Uhum. E ele falou assim, gente, a gente jogou uma enquete, que eu sou muito desligada com as coisas, né? Tanto que para poder assistir esse programa, por exemplo, tem que me avisar qual é o dia. Tem que te mandar o link. Pra continuar assistindo as outras, porque senão eu ando assim, não me dá link, eu não assisto. E aí ele falou assim, daí a gente colocou, Joyce, né? Mulheres que inspiram na cidade. E entre as 10 mulheres estava o seu nome. Caramba. E eu falei assim, que delícia. Inclusive, uma delas disse que você faz parte da reorganização da vida dela. Nossa. Sim, com certeza é uma paciente. Que né? mágico. Então, isso é gostoso, né? Porque você inspira mulheres, na verdade, hoje, quando você ajuda outras mulheres. Sim, e às vezes sem saber, né? E você tá ali, né? Eu penso assim, olha, se eu te perguntar, embora você que é a apresentadora, mas eu sou dessa. Mas se eu te perguntar assim, ó, por que você acha que você nasceu? Qual é a missão? O que você acha que é a sua missão aqui? É muitas. Eu acredito em muitas. Uhum. A primeira é a evolução, né? Sim. Eu tô aqui pra evoluir. Entende? Cada um vê uma missão. Sim. A minha, para mim, sempre foi resgatar e transbordar vidas. Que mágico. E isso é meu, né? Então, você aonde acaba eu fazendo vou, isso com uma naturalidade, aonde eu vou, eu faço né? isso. E faço isso por quê? Porque eu não gosto de ver as pessoas más. Agora, se a pessoa se permitiu, ok. Eu fui uma vez num restaurante aqui na cidade e eu estava sentada com a minha mãe, com as minhas filhas, e veio a garçonete e ela falou assim, você é a doutora Joyce, não é? Eu falei assim, pode tirar o doutora. Aqui as pessoas falam doutora por conta de ser psicóloga, né? De ter muitas pós-graduação. E eu falei assim, pode me chamar só de Joyce. Dela assim, então, eu oro pela sua vida todos os dias. Caramba.
Quando ela falou aquilo, a minha mãe já encheu o olho de lágrima, né? Mas você não conhecia ela? E eu olhei assim, e eu agradeço imensamente. Porque realmente eu preciso de oração e proteção de Deus. E eu agradeço muito, mas eu preciso saber agora de onde a gente se conhece. E ela falou assim para mim assim, há 10 ou 8 anos atrás, eu estava na UPA, porque eu era diretora aqui da UPA e também era psicóloga. Aliás, ninguém me conhecia como diretora, porque eu nunca disse isso. Nossa. Mas era como sempre psicóloga. E eu estava num momento muito ruim, pesando 100 e poucos quilos, e você, em meia hora, me transformou. Ela estava linda, linda, Caramba. linda. E eu falei assim, e quantos quilos você eliminou? Ela assim, 60 quilos. Nossa, E o que hoje você falou pra ela? hoje eu estou muito bem. Eu falei assim, olha, eu não sei descrever para você a emoção que eu estou sentindo neste momento. Mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz em saber que por algum momento eu tive parte na sua vida. Que momento lindo. Então, veja, você transforma pessoas, você transforma. Sim. Hoje. Quantas mulheres você acha que nós não estamos transformando com esse papo nosso aqui? Espero que milhares. Você entende? E se não forem milhares, que seja uma, já valeu a pena. Sim. Então é isso, eu tenho que olhar assim, não dá para você crescer pisando em alguém. Não dá para ser assim, porque tudo que vem nenhum, fácil, né? vai embora fácil, né? Então eu acho que quando você fala de inspiração, você precisa entender. Hoje eu falo para você que hoje muito mais. Eu me cobro muito mais de quantas coisas mais eu posso fazer, porque eu tenho uma rede social com bastante gente me seguindo. Eu acho bacana porque eu comecei a fazer academia e às vezes as pessoas colocam assim pra mim, doutora, a senhora não foi na academia essa semana? As pessoas ficam esperando mesmo. já, né? Querendo ou não, você está influenciando elas. Tem gente que voltou a fazer dieta, tem gente que quer indicação das profissionais que eu vou. Isso e é eu muito falo, legal, Eu falo, né? gente, é isso aí, vai lá mesmo, você vai ficar plena, maravilhosa. Então Essa eu acho troca que que é legal. Essa coisa é gostosa, né? E a gente faz com muito carinho. Eu não tenho problema de tratar ninguém. Inclusive, eu sou voluntária, né? Desde que me formei, fiz um propósito com Deus, que até a minha morte eu vou atender gratuito. Então, eu atendo 7 pacientes gratuitos. Hoje, eu atendo pela paróquia, né? De São Francisco de Assis, no Jardim Paulista. Então, lá eu atendo voluntariamente. Pessoas, né? Homens, mulheres e adolescentes que não têm condições de pagar a terapia. Então, o meu voluntário, eu vou aqui até mando o telefone lá da secretaria e falo assim, liga lá e põe seu nome lá. Que legal. Então, por Muito linda quê? atitude. Porque se você não transborda a vida das pessoas, que valeu a pena você estar aqui. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu amo E às fazer. vezes uma palavrinha já é capaz de Já. mudar a vida da pessoa totalmente. E tem gente que fala, já você sabia que fulano não gosta de você? Eu falo assim, que bom. Porque não dá pra todo mundo gostar da gente. Não dá, E sim. tá tudo bem, eu Por também mais não que a gosto. gente tente, Eu também não né, gosto não- do mundo. Gente, aqui achei que eu tô até usando uma taça aqui. Queria agradecer a direção deste programa, que deixou uma taça maravilhosa pra eu tomar um. Nossa, vocês são. Gente, eu quero vir mais vezes aqui, viu, Gi? Com certeza, pode Tem vir. taça, gente. Sempre que quiser. Tem que falar do meu amigo Bob, gente, que foi ele que mandou a taça. Tem também. Como que ele chama? Meu outro diretor? Miguel. Miguel. Não é Miguel, né? Titi. O apelido dele é Titico, Eu falei, mais que não conhecido era, como né, Miguel? Titico. Que eles prepararam esse momento maravilhoso, gente. Tem que ter taça aqui. Tô muito feliz, viu? Ai, que bom. Eu que fico feliz pela sua participação. A gente é assim, né, gente? Virada no giraia. Voltando a falar dessa parte de psicologia e sexologia, queria que você falasse alguns fatores psicológicos e emocionais que pode impactar, né, negativamente uma vida sexual de alguém. Nossa, conta. Meu Deus do céu. Esqueci de pagar a conta de luz. Sabe aquela coisa que a Sério? pessoa tá se preparando e a pessoa fala assim, você pagou a conta? Murcha. Murcha. Na hora que lembra de dinheiro não, já... Não tem, não dá. Mulher não fica úmida de jeito nenhum. Não tem Caramba. pênis que fique ereto. Porque, gente, você trouxe preocupação. É preocupação, Né? E é o que os mais filhos? preocupa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vai falar dos filhos, acha um dia, sabe? Vamos falar dos filhos na quarta-feira à noite? Vamos? Depois da janta? Vamos? Antes de entrar pro quarto. Eu sempre falo assim, o quarto, gente, ele é muito santo. É o santuário do casal. Então, não leva problema para ele. Então, as contas, a parte financeira que conta muito. Por quê? Porque você fica preocupado. Existe aquela questão de que a pessoa não pode sujar o nome, porque às vezes a moral é tão forte, né? Que meu pai disse que se você sujar o nome, você não é um homem digno. Acabou. Então, essas coisas, elas ajudam Atrapalha muito. Mas muito. Às vezes, uma experiência negativa, né? Alguém que já foi abusada, algum homem que sofreu algum abuso. Então, ele leva isso para a relação e aí ela vem como uma situação negativa, né? Então, não dá certo. Mas eu falo para você, a grande maioria das pessoas é a cobrança. Cobrança que eu tenho que ser top das galáxias.
Nossa, ela tem que ser maravilhosa, ele tem que ser... Porque o problema também, Gi, aproveitando que a gente fala um pouco de sexualidade, está também no alto consumo que se tem de pornografia. Isso é um periguice. Gente, isso é muito perigoso e é sem noção. As pessoas, elas acham, né, que... E assim, tá tem lá, uma tá sequência. certo. Se você for parar pra pensar num filme pornô, ele tem uma sequência. Uhum, e que essa sequência não significa que a sua parceira ou seu parceiro quer. É. E outra coisa, quem vai lá mais fortinho? Você já viu alguém que seja acima do peso? Não. É sempre como se, os mais bonitos, como se ter relação né? sexual não é para quem melhor é um pouquinho corpo. mais fortinho. Não existe isso, gente, né? Então a gente cria um estereótipo ruim. Sim. Aí a gente fala assim, nossa, aquele cara aguentou 2 horas. Mas você sabe como é que é fazer um filme pornô? Eles param, eles descansam, cheio de cortes, tomam né? estimulação, Não é ao voltam. vivo. Então é muito perigoso. Sim. Né? Assim como também o processo masturbatório também é perigoso quando ele é em excesso. Porque falha. Não tem como. Porque, Joyce, por quê? Porque a velocidade e a pressão da mão não é a mesma vaginal. E aí, aquele pênis está acostumado com aquela pressão. Sim. E aquela E aí, quando aquela experimenta velocidade. algo diferente... Não tem. Ejacula muito rápido, né? Então, é cobrança de novo. Você vai levar cobrança de novo? Tem que ser perfeito. Tem quem diz que tem que ser perfeito, né? Sim. Não precisa, vai chegar uma hora que não vai dar certo. E homens têm mais essa cobrança, né? A virilidade é top, né? Tem que ter. E assim, olha, tem homens que ficam esperando que a parte de ter um orgasmo, ela tem que ser com a ejaculação. Nem sempre. Nem sempre. Tem homens que têm ejaculação e é seco e tá tudo certo. Mas é o quê? Mas é a falta de entender as coisas, Falta de entendimento, é isso que eu ia te falar agora. Se você não consegue entender como é que funciona, você vai achar que tá tudo errado. É. Por isso que precisa E isso mexe muito com a autoestima deles, né? Mexe. E nós também. E nossa também. Porque se o cara falha, o que a gente vai fazer? A gente vai se sentir... Será que eu fiz algo de errado? Será que é celulite? E a gente já julga principalmente o corpo, né? A primeira coisa que a gente olha. Tem uma coisa bem interessante de você falar do corpo, que às vezes a mulher, ela tem... Que tem, gente. Tem estria, tem celulite, porque E é normal. A mulher normal, ela tem. Aqui tem condições financeiras melhores, não tem mais. Ela tira tudo. E aí o que acontece? Ela mesma começa a dizer pro parceiro. Mas você viu como é que tá aqui, ó? Olha o gelozinho que eu tô agora. Você viu a minha celulite? Você viu quanta estria? Eu não vou conseguir tirar a roupa perto de você. Ele nem estava vendo isso, porque ele gosta daquela mulher. Ele gosta de estar com ela. O prazer entre os dois é muito bom. Mas aí que ele começa a fazer? Começa a perceber porque ela tá mostrando. Aí ele vai ver o quê? Quem não tem. Sim. Então, às vezes, a gente faz isso, mulherada. Nossa, é verdade. A gente fica pondo pelo em ovo. Se pra ele tá tudo bem, você não tem que ficar... Porque tem que olhar pra você. Aí eu a tenho gente que estar bem. fica mal ainda, porque quando a pessoa reconhece. Aí o cara... Porque tem alguns homens que vão estar assistindo a gente agora. Vocês vão concordar comigo. Que às vezes é tão chato a mulher ficar falando dos defeitos dela, que ele mesmo fala assim, mas amor, pra mim tá bom. E você fala assim, não é possível. Como não é possível? Né? Então são coisas que eu falo que pra relação, isso não é só sexual. Para uma relação, para um relacionamento tem que ter diálogo. E você precisa ter o diálogo também sexual. Com certeza. Tem que dizer o que você gosta, o que você não gosta, como você gosta. Tem gente que fala assim, ai, nossa, doutora, eu já atendi casal que a mulher era tão chata que eu falei assim, nossa, até eu não casaria com você, realmente. Eu até pergunto às vezes pro casal, você casaria com alguém igual a você? Você que está nos assistindo hoje, que às vezes está reclamando do seu casamento, é uma bosta, né? Você casaria com alguém igual a você? Porque às vezes não, né? A gente não casaria. Sim. E a gente fala assim, e tá querendo que o outro fique como? Que me aceite? Então, primeiro você tem que melhorar algumas coisinhas. Sim. Porque essa coisa de você dizer assim, eu sou assim mesmo, vou morrer assim, isso é síndrome Gabriela. Sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. É uma música que tem, né? Que não é assim. Não dá pra eu nascer... A gente tem que tentar ser melhor todos e não os evoluir, dias, né? Porque como você falou, né? Você veio pra quê? Pra evolução. Pra evoluir, Se você não evoluiu, então morre, né? E a evolução consta a autoaceitação, né? O amor próprio. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas é bem essa linha de dificuldades que tem quando você fala sobre a relação sexual. Tem coisas. Procura terapeuta sexual, tipo Joyce Dias, para resolver esses BO aí. E como que você trata esses problemas emocionais entre um casal? Alguns casais vêm com a terapia de casal. Então, ela funciona. Uma sessão que é a primeira, que a gente chama de anamnese, os dois juntos. Para que eu entenda por que eles estão ali. E eles vão trazendo demandas. Depois a gente faz 2 sessões individual. Legal. Onde uma semana Porque só o você homem. os dois, né? Sim.
Então, uma semana só o homem, uma semana só a mulher, e depois eu faço 2 semanas os dois juntos. Às vezes eu intercalo. Eu faço uma semana casal, uma o esposo ou a esposa, o outro casal e o outro esposo e a esposa. Se eu percebo que tem algumas questões que são emocionais e que eles não querem tratar comigo, eu indico uma amiga. Porque ali eu vou trabalhar o quê? Essa relação. Né? Então, assim, eu falo muito assim, que eu não sou uma psicóloga. Quem passa comigo, eu falo que só passa comigo os fortes. Né? Quem passa comigo sabe do que eu estou falando. Eu não dou respostas e não passo a mão na cabeça de alguém que está fazendo coisa errada. E nem pode, né? Ah, mas fui eu que... Tem uma coisa aqui, eles falam, né? Ah, mas fui eu que contratei. E? Porque tem marido que contrata para se autoafirmar. Eles contratam a terapia para que alguém reforce que ele está certo. Né? Assim como tem mulheres também que fazem a mesma coisa. Eu falo assim, não, eu vou falar Porque aqui no que é fundo necessário. eles querem ouvir isso, né? Eles querem ouvir o Eu algo que já discussão- preenche o algo pra você dele. ter uma ideia, Gi, eu tive discussão no meu consultório por causa de varal. Eita. Eu assim, mas gente, é verdade esse bilhete? Por quê? Porque a mulher, que é toda mãe, porque tem essa questão também, né? De ela ser mãe do marido, porque ela é mandona, ela é castradora, e ela falava que pro marido, para ele, fazer um varal para ela. E olha que esse varal não fazia. Não era porque ele não queria, porque não tinha tempo, tinha que fazer X coisa, Y, Z. E aí, num dia, eu falei para ele assim, mas qual é a dificuldade de fazer o varal dele? Doutora, eu esqueço. Então, vamos pôr no celular? Você põe no celular para despertar, fazer simples. o varal. Porque aí você consegue fazer o varal e acaba com esse problema. Beleza, na semana seguinte veio os dois. Ela mais tranquila, ele tranquilo, assim, como é que foi? A gente precisa perguntar. Vocês fizeram o varal? Ele virou assim, fiz. Falei, que bom, e você? O que você falou para ele? Ué, o que eu ia falar, doutora? Nada mais que obrigação. Acabou. Gente, não é mais que obrigação. A gente não gosta que as pessoas fiquem só cobrando a gente. Nós também queremos que alguém elogie a gente. Qual é o problema de dizer, amor, que bom que você fez? Ficou ótimo. Mas a gente Senão quer ele vai começar colocar a enxergar fogo isso no parquinho. sempre como uma coisa ruim pra ele. É? E aí, toda vez que ela pedir algo, ele vai ficar enrolando pra fazer. Sabe aquela coisa de enxugar o copo? A pessoa pega o copo e fala assim, você lavou esse copo? Oh, gente, a pessoa vira especialista em louça. Aí ele fala assim, lavei, amor. Mas você enxugou? Não consegue dizer, amor, que bom que você conseguiu lavar o copo. Só consegue Eu só percebi botar que ficou defeito, né? a pontinha, mas a próxima vez vai dar tudo certo. Não tem problema você corrigir. Mas a gente quer fazer o quê? Ser dono da verdade. E não dá para ser dono da verdade. Ué, gente, qual é o problema de você dizer assim, olha, fez mais que obrigação. Não tem mais que obrigação, todo mundo faz igual. Né? Então, a gente precisa entender que a relação de pessoas diferentes, ela vai ser assim, tem que ser de respeito. Por que tem casamentos que duram 70, 80 anos? Porque eles colocam respeito. Nada, né? Hoje, contrato, né? Faz 3 meses, se passar na experiência. Né? Registra. Se passar na experiência, registra. Esquecemos também da importância que é o matrimônio. Porque, veja, né, Gi, eu não falo só da relação sexual, a questão de penetração. Eu falo da relação sexual também de amor. Não dá para você ter uma relação com alguém que você não tem nada, que você não ame, que você não goste. E tem muito casal assim, né? Tem. Que já acabou o amor há muito tempo, mas... Aí as pessoas falam assim, olha, não sei o que você acha disso. Mas alguém fala assim pra mim assim, Joyce, se acabou o amor porque ele nunca existiu. Você já ouviu essa frase? Já. O que você acha disso? Não sei se eu concordo. Não dá pra concordar, gente. Porque amor é uma planta. Se eu não regar... Acaba. Todo amor acaba. Mas Joyce, é isso. Se eu não pôr água pra essa plantinha... Ela vai morrer. É assim, é o amor. Então, ele tem que estar na constância, né? Porque, veja, quando você fala sobre relacionamento... Quando a gente vai namorar... Você namora, Gi? Namoro. Quando você vai encontrar com o seu namorado, o que você faz? Você vai de qualquer jeito? Você Não, vai... eu me arrumo Não, sempre. a gente vai Paquita. Nossa, a gente vai Top das Galáxias. A gente arruma cabelo. A gente põe o melhor perfume. A gente coloca aquela roupa bacana. Faz uma maquiagem da hora. Faz uma maquiagem linda. Sim. Ele passa aquele gel que demora 700 anos para fazer o topete. Vem aquele perfume que a gente já sabe que chegou porque na porta da casa tá sentindo cheiro. Não é assim? E tem que ter isso. Aí né? casa. Aí casa não tem mais nada disso. Gente, eu já ouvi casal dizendo assim, mas doutora, por que eu tenho que fazer isso que agora eu já casei? Oi? Não, isso aí eu também não concordo. Então, a gente não pode deixar com que essa rotina, ela também atrapalhe a nossa reconquista todos os dias. E tem que ter, né? Eu tenho que estar linda todos os dias. Por quê? Porque eu tenho alguém que me escolheu para estar comigo. E precisa me escolher todos os dias. Aí a pessoa chega em casa, tá dormindo como? Camiseta do vereador. Não, aí já é demais. Ai, Deus, aquela calcinha desbotada, com um furinho do lado. Ele já tá com aquela cueca que só Deus sabe de onde passou, né?
Tá lá, nem perfume passa, não escovou nem o Mas dente. pior que E aí você fica assim, ó. relacionamentos entram nisso. E fala isso, mas agora eu já casei mesmo. Gente, agora que você casou mesmo, você tem que se amar mais, porque alguém que ama Porque você aí você vê uma escolheu você. pessoa bonita na rua, é óbvio que ele vai olhar. Vai ser uma mulher cheirosa, óbvio que ele vai se sentir atraído. E nós Então, também, viu? E nós também. Não é só a mulher, não. Sim. O homem também, a gente olha para o homem e fala assim, Sim. gente, de onde saiu esse deus grego? É. A gente faz isso, né? Então, veja, né, Giovana, a manutenção é importante, porque senão você dá brecha. Eu falo assim, ó, não dê brecha para aquilo que vai destruir o seu matrimônio. Sim. E é você. Ah, mas Joyce, eu tive 1000 filhos. Então, se cuida, porque tem gente que come parece que está comendo um boi. Aí você fala assim, ó, toma cuidado. E não é porque você tem que ser bonita, é isso. Não, porque você tem que cuidar da sua Tem que se saúde. cuidar de você mesmo. E né? aí os filhos vão fazer você o quê? Você tem que se amar. E os filhos vão vendo isso. Aí o que acontece com o próximo casamento dos filhos? Repetem. É um ciclo, né? Eu falo pra você, Giovana, agora eu tô no meu segundo relacionamento, né? Então eu tô casada quase com o Carlos, eu falo que ele é meu noivo-orido. Fez 5 anos que nós estamos juntos. Você pode perguntar qualquer dia pra ele qual foi o dia que ele saiu comigo e eu estava desalinhada. Não saio. Eu não saio da minha casa sem passar um lápis no olho. Sim. Não saio da minha casa sem passar um batom. Eu não consigo sair com qualquer roupa. Eu falo que até comprei um com- batom para durar 16 horas para não ter que ficar repassando. Então veja, porque e ele também se cuida, porque se eu me cuido é E é automático, importante é uma via isso. de mão dupla, né? Se eu me cuido, ele também se cuida. Quando a gente entra no relacionamento, que entra numa rotina, o nosso parceiro acaba virando nosso amigo, né? E não o nosso... E ele pode ser amigo, não tem problema. O problema é querer ser filho. É. Ai, que raiva que eu tenho. Tem mulher que fala assim: "Já mandei ele fazer isso, doutor, ele não fez". Mandou? Como Tipo, você a mandou? mulher tem que mandar nele agora. Não, eu já falo pra ele, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Aí você fica lembrando assim, como é que é a mãe? É a mesma coisa. Entendeu? Então não dá pra ser mãe do seu marido e nem você pai da sua esposa. Ah, eu tenho que cuidar dela como eu cuidar dos meus filhos. Pelo Não é amor de assim. Deus. Mas é interessante, eu gosto da dinâmica do casal, né? Eu amo de paixão. Eu acho que isso ajuda com que eles enxerguem coisas que são tão pequenas, né? Como, por exemplo, o que eu acabei de falar, de lavar um copo. Qual é o problema? Pior que é mesmo. E tem às o machismo vezes- enrustido, né? Isso também tem. Nós temos ainda uma sociedade machista Muito. de que o homem não pode fazer nada porque ele é o homem da casa. Tem muito Só que isso aquela ainda. mulher, ela faz o quê? Ela Fazer sai para ir tudo. trabalhar igual ele. É, e ainda tem que limpar a casa quando chega. Mas é tudo. Eu tenho paciente que eu falo assim: é só você ser assertiva. Você devolver. Uma proporção que nem ele fique nervoso, nem você. Tudo tem que ter uma conversa, né? Tem que sentar e se resolver. E é legal. Na hora que você sentou, toca a lenha. Mas é isso. Que legal. Querida Giovana. E quais são as principais questões e preocupações sexuais que você mais encontra na sua clínica? É a ereção. Ereção que não acontece. Disfunção erétil. E a ejaculação precoce. Nossa, a maioria dos problemas de homens. São homens. E quando eles chegam, é muito engraçado, porque eles não conseguem falar muito bem, porque é uma mulher. Você fica meio... E aí eu fico, você quer me falar o quê? Então, doutora, eles tem um problema, né, nessa parte e tal. Já entendi. E qual é a... Então, às vezes eu preciso falar uma língua, né, um linguajar que Pra ele eles se conseguirem sinta se soltar, desarmado. né? Então, eu falo mesmo assim, você goza rápido, ou então o seu pau não levanta, o que é? Aí ele, é isso aí, doutora. Aí você vê que ele já solta. Aí já... Porque, às vezes você ficar falando só termos técnicos, você não deixa o outro sentir à vontade e não sentir confortável. Ele precisa sentir bem. Sim. E aí a gente vai trabalhando essas questões. Então, assim, é muito raro quando eles vêm. Mas quando eles vêm, eles são fiéis. Porque eles vão na terapia até o final. Que legal. Então, e a mulher, ela sempre... Eles querem melhorar, e a mulher né? sempre vai pôr, às vezes, a culpa no homem. Ela vai colocar, mas ele também não ajuda nisso. Mas ele fala assim, mas será que é ele também? Às vezes Você é já como disse que você tá gosta? tratando ele, né? Eu tenho uma paciente que ela fala assim, mas Joyce, eu tô casada com ele há 16 anos, não é possível que ele não sabe. É possível. Porque você não disse. Sim. Eu quero um jantar à luz de vela. Se eu falar pro Carlos, eu queria tanto que a gente comece a luz de vela, dar uma preparadinha, ele vai fazer isso. É que mas homem é tão se eu difícil, chegar em né, casa e ficar de- assim, ó, cadê a vela? Ele que vela. Você nem falou nada. Então eu preciso dar dicas, eu preciso dizer. Eu preciso acionar o meu parceiro, a minha parceira, até, às vezes pelo WhatsApp. Qual é o problema? O WhatsApp é tão bom. Se aciona, né? Porque a imaginação é Não importante. a gente ficar esperando algo Que, na verdade, que não vai Giovana, vir. a gente tem uma curva de resposta da sexualidade humana. Então, como ela funciona? É uma curva mesmo. Ela começa aqui, sobe, vai para o topo e desce. O que é no começo? É o desejo. Que é onde a maioria dos casais perdem isso. O que é isso? A fantasia, o gostoso estar ali, o lembrar de um cheiro, lembrar E de uma essa é a pegada. parte mais importante, Ela né, do é porque relacionamento. sem ela a excitação não acontece. É. Orgasmo, então, muito menos.
Então, o que acontece? Nessa curva, muitas mulheres elas são multiorgásmicas. O que significa isso? Que elas têm mais orgasmos. E, às vezes, alguns homens conseguem manter esse padrãozão e outros não. Então, eles vão direto para a resolução. E aí entra técnicas que a gente dá no consultório. Mas, veja, começa pelo desejo. Se o seu namorado, por exemplo, lembrar que você desce a escada da sua casa, então sai do portão toda cheirosa, linda, maravilhosa, o que vai acontecer com ele? Cheio de desejo. Mas se ele vê aquela mulher neurótica, com aquele coque de sexta-feira de faxina, com uma caneta Bic amarrada, toda descabelada, o que ele vai querer? Ele vai perder o desejo, sim. Acabou. Então, isso conta muito, né? O desejo, resgatar essas coisas importantes, essa coisa, essa fantasia que você tinha. Não tem problema nenhum, eu tenho uma fantasia de fazer em tal lugar. Se é seguro, se os dois estão de comum acordo, ok. Ah, mas agora eu sou mãe. Não tem nada a ver, né? Eu costumo dizer que, lamentavelmente, acontece muito isso, né? Nasce um filho, nasce uma mãe, morre uma mulher. Tem que tomar cuidado com isso. Porque a mulher não pode morrer. Né? E aí, quando você tem mãe, você tem mais hormônios, que são, se eu não me engano, é a ocitocina, que eu sempre confundo o nome dos hormônios, que ele é do leite. E ele é qual? Ele é do aconchego, do fofucho. Onde é que está ali a adrenalina louca de fazer uma relação sexual? Não tem, né, nesse momento. Então, precisa entender que quanto mais eu deixo isso ser reforçador, mais eu vou ser mãe de todo mundo. Sim. Né? Aí você vai ver aquelas mulheres lá que são só mãe. E o homem acostuma com isso, né? Que é ruim. E aí, às vezes... eu fico pensando, né, Joana? Será que ele acostuma? Ele se acomoda, né? Às vezes ele não está acostumado. Às vezes ele está procurando uma outra coisa também. Então, são coisas que não dá para generalizar. Ah, todos os homens procuram outras mulheres. Não, é casos e casos, não, né? Mas assim, ó, será? Porque às vezes o homem tem aquela mulher lá, ele respeita super, mas porque ele vê ela como o quê? Como a mãe dele. Mãe. Né? E depois que virou mãe, colocou numa redoma de vidro que não toca mais. Não pode mais ter relação sexual porque colocou na cabeça que a relação sexual agora é feio. Tem isso E também. não é assim, né? Mas essa é a leitura, Giovana. Deus Legal. aqui, gente. Eu tô Da chique. sua taça. Eu com a minha taça aqui, eu vou vir mais vezes aqui, viu, gente? E como que a sexologia ela se relaciona com a saúde mental? Se você tem boa relação sexual, como é que a gente acorda no dia seguinte? Feliz. Não tem o que falar, né? Ela estimula muito. Então, a relação sexual é boa para várias coisas. Para a questão cardíaca, para a pele, para cabelo, para essa questão do estresse, para dores de cabeça, que é enxaqueca. Porque a enxaqueca ela é o resultado de um estresse. Sério? Né? A grande maioria delas. Algumas são hormonais, mas a grande maioria é estresse. Eu fico muito estressada e a cabeça faz. Começa a doer. Ela começa a doer. Então, tudo isso ajuda. Inclusive, para homens, o câncer de próstata também ajuda muito a evitar. Sério? Quanto mais relação sexual ele tiver, né? Até mesmo processo masturbatório, mas não é uma coisa que a gente quer ficar motivando toda hora a fazer, porque senão você perde o gostoso de estar ali, né? Mas ele ajuda muito. Um casal que tem... Eu falo assim que... Uma vez eu estava lendo um artigo que falava que a relação sexual é melhor que o café da manhã. Caramba. Aí você fala assim, ó... Eu brinco com meu marido hoje. Falo assim, amor, eu queria o café da manhã. E é isso. E é tão gostoso isso. Você começar o dia ali. É porque muda nosso ânimo, né? Então... Muda. Rejuvenesce. Né? Então, você começa a ver casais que você fala assim, ó, esse casal... às vezes tem uns que eu fico assim, ó... Esse casal não tá tendo relação sexual, não. Já consegue perceber Porque ela de tá longe. mal-humorada, ela é mal-humorada, ele é chato. Você fala, nossa, que merda. Aí você vai ver aquele casal que tá super pra cima, que não parece ter a idade que tem. Aí você fala assim, ó, nossa, vive bem esses dois. É automático, né? Então, tudo isso ajuda muito. Pela leitura do corpo você já Tudo consegue. ajuda. Né? Então, é aquela pessoa que vai ficar tudo de boa. E tem, né? Se você trabalha com um monte de gente... Eu trabalhava em escritório. E nós tínhamos uma chefe que era só Deus na causa. Quando ela chegava, olá, gente, eu... deu hoje. Por quê? Porque fica bem. Tudo, Nossa, a pessoa fica tão leve. Eu falo que daqui a pouco não precisa nem dos brinquedinhos e nada disso. Porque tem gente que insere brinquedinho, porque às vezes não dá conta. E não precisa também. É gostoso, é divertido, mas não precisa. Por quê? Porque você é a pessoa que a outra quer muito estar com ele. Sim. Então ajuda bastante, Gi. Que legal. Você vai praticar mais. Tudo influencia uma coisa, né? Tudo. O emocional influencia para a relação ficar boa e uma boa relação influencia para que o seu emocional fique bem. Então, E a nossa vida fica melhor. fica. Fica assim, a gente fica assim, nossa, gente, que dia que é hoje mesmo? Sabe aquela coisa assim, vai acabar o mundo? Que hora vai ser? Fica até meio bobo. Eu falo, que hora vai ser que vai acabar o mundo? Que hora vai ser?
Mas influencia sim. Mas então é isso. Eu agradeço pela sua participação. A conversa tá Obrigada. boa, mas a gente já vai ter que encerrar. Não, que se deixar a gente fica o dia inteiro Porque falando, a gente né? fica horas Nossa, aqui, eu né? fico. É muito assunto. Eu agradeço a participação. Obrigada, gente. Você aí de casa, não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. É Rede Guarani BR. Se inscreva lá, ativa o sininho e não perca os programas que toda semana tem uma nova história de uma nova mulher inspiradora. Legal. Agradeço mais uma vez. Você quer deixar suas redes sociais? Ah, eu quero, né? Seguir, Porque pode? assim. Bom, primeiro eu queria agradecer, falar sobre esse assunto é extremamente importante, Giovana. Fico muito feliz, né, pela direção da Rede Guarani de ter me convidado a estar aqui. Quantas vezes precisar, aqui estarei. Se for para ajudar, transbordar outras vidas, aqui estou. Eu espero que certeza, o vocês convite tá aberto. tenham pego alguma coisa importante, que vocês repensem muitas coisas, tanto emocional, pessoal, como também nessa questão na parte de relação sexual, que é importantíssimo. As minhas redes sociais, eu estou no Instagram, eu tenho 2, que eu sou chique, tenho 2. Um é psicóloga Joyce Dias, né, @psicóloga Joyce Dias, e o outro é @vida sexual de qualidade. Por que eu fiz 2? Porque um eu falo mais sobre sexualidade mesmo. Legal. Então eu dei uma bloqueada com algumas idades. Porque tem alguns assuntos que não são Que não é pertinentes legal. ainda. Então tem ali. E no Facebook é psicóloga Joyce Dias. Todo lugar que você vê psicóloga Joyce Dias sou eu. Muito obrigada, Então, Gi, pela obrigada mais uma paciência. vez. Obrigada, Rede. Olha aqui. E Minha quem tacinha. sabe logo, logo, né, a gente consegue marcar uma outra Com certeza. entrevista com outros assuntos. E um porque- tintim para todas as mulheres que se permitem ser Com felizes. certeza. Né? Muito bom. Obrigada.